Nossa festa acabou. Nossos atores, que eu avisei não serem mais que espíritos, derreteram-se em ar, em puro ar. E como a trama vã desta visão, as torres e os palácios encantados, templos solenes como o globo inteiro, sim, tudo o que ela envolve vai sumir sem deixar rastros. Nós somos feitos do estofo de que se fazem os sonhos, e esta vida se encerra num sono. Chama Books, o bloco de livros e literatura aqui no Gibify. Lembrando, se você caiu aqui de paraquedas, o Gibify é um canalzinho dedicado a gibis, mas inspirado por A Liga Extraordinária de Alan Moore. Aqui a gente se propôs a ler a vasta bibliografia comentada, referenciada, incrustada nessa obra de Alan Moore. E hoje, no segundo Chama Books, vamos nos dedicar à obra literária magnífica de A Tempestade, de William Shakespeare. Há 12 anos, minha Miranda. Sim, há 12 anos. Era tua mãe duquesa de Milão e uma poderosa princesa. Então não sois minha mãe? Eu sou, sim. Que há muito tempo foi esposa daquele que governava Milão, de forma liberal, muito permissivo para comigo. Deixou-me passar longas horas buscando verdades escondidas, poderes contidos em elementos que podiam ferir ou curar. Nada me interrompia além de seu choro. Uma criança, uma princesa que acabara de nascer. Oh, céus! Esse conto já me abulinava, assim dizer, me trazia o desconforto há muito. Mas há muito tempo. Acho que desde criancinha já, curiosidade com William Shakespeare já vinha me consumindo. E depois, quando eu entrei na minha juventude, eu comecei a notar diversas menções, referências, homenagens a muitas coisas sobre William Shakespeare e seus contos. Vamos citar algumas. Eu nem vou falar de Liga Extraordinária, vou falar de outra. Por exemplo, Sandman. Sandman tem partes, assim, quase que canônicas na parte de William Shakespeare, principalmente tomando conta dos contos de Sonhos de uma Noite de Verão, que eu quero muito ler também. Acho que vai ter em breve um Chama Books sobre Sonhos de uma Noite de Verão. E também o último capítulo é dedicado inteiramente à tempestade. Também, na minha juventude, eu era fanático por filmes. E muitos filmes tem isso também. Principalmente, por exemplo, tem filmes que chamam A Tempestade, que daí vai pôr um velho numa ilha. E às vezes esse velho tem alguns poderes, ou ele é meio misterioso, sabe? Todas releituras de a mesma parada. E depois, com muito tempo, né, você vai passando e fala, porra, mas essa ideia já tinha aparecido naquele outro filme. Poxa, mas essa ideia aqui também era parecida com aquele outro filme. Então, William Shakespeare e A Tempestade foram me circundando ao longo da minha vida e eu nem fazia ideia do que se tratava. Acho que a derradeira mesmo foi quando, né, o último capítulo de Sandman se trata a priori deste último conto de William Shakespeare. Venha cá, servidor, venha. Estou pronta agora. Venha, meu Ariel, venha! Oh, salve, grande mestra! Salve, senhora! Salve! Vim para em tudo obedecer-te. Seja para voar, nadar, mergulhar no fogo, montar nas nuvens densas. Tua vontade forte domina, Ariel! E todo o seu poder. Diga, espírito, executaste direito a tempestade como te ordenei? Ponto por ponto. Eu assaltei o barco. Ora na proa, ora nos flancos, na coberta, em todos os camarotes causei medo. Dividido por vezes, incendiava em diversos lugares.
Tanto o fogo e o embate do sulfúrico estrondo pareciam assustar o poderoso Netuno e amedrontar suas bravas ondas. Sim, até o tridente formidável lhe tremia nas mãos. Meu bravo espírito! Quem terá sido tão constante e firme que a razão não perdesse em tal revolta? Não houve alma que a febre da loucura não tomasse e não mostrasse sinais de desespero. O herdeiro da coroa, Ferdinando, com os cabelos todos em pé... Vamos para uma breve sinopse. Tem um senhor que é o Senhor Próspero. Ele já foi o Duque de Milão por direito. Só que os seus inimigos o exilaram, deixaram ele à deriva em uma ilha junto com a sua filha Miranda. Nessa ilha já tem até um lore antigo, né, que é envolto, que ali havia uma bruxa que ela foi exilada anos antes de Próspero e ali ela tinha os seus filhos. Ela também tinha um gênio que ela selou ali naquela ilha e antes de libertá-lo, ela morreu e ele ficou ali, né? Então, vários personagens são repetidos e repetidos. Por exemplo, um desses filhinhos é o Caliban, que no caso, né, depois da morte da sua mãe, ele vem a se tornar quase que um escravo para Próspero. Esse gênio, né, você pode interpretar até como um espírito do ar, que é o Ariel. Ele sim que foi o responsável, né, o Próspero o subjuga como seu novo mestre, né, também o prometendo a liberdade, né? Que um dia ele o libertará e não fará como a sua antiga dona. Então, Ariel é também um dos caras que vai summonar a tão terrível tempestade que dá o nome ao conto. A filha de Próspero, por sua vez, Miranda, se vê, né, nessa ilha cheia de espíritos como Juno, Ceres, as ninfas, e os seus únicos amigos são o próprio Ariel e Caliban. Caliban, por sua vez, ainda vai se apaixonar por Miranda. O problema é que Próspero também tinha os seus ansejos, que era a vingança. Então, junto com a Ariel, ele summona uma tempestade no meio do mar, que vai afetar tanto os seus algozes como seu irmão, Alonso, e o filho do rei de Nápoles, Ferdinando, ou Fernando em algumas traduções, que vão todos eles naufragar nesta ilha. Próspero, com certeza, tinha, né, objetivos maléficos de vingança, derrotar os filhos de seus algozes, babá. Mas no fundo, o Fernando acaba se apaixonando por Miranda. Miranda também se apaixona por Fernando. E tudo isso se dá num romance trágico. Ai, temos que convencer o meu pai a nos casar, babá, pra ali, pra lá, pra cá. E depois o Caliban, ainda puto, né, que vai perder a Miranda pro outro filho, eles vão tentar matar o Próspero com veneno, junto com esses recém-chegados à ilha. Então Caliban mostra-se também vil nas suas propensões. Só que, ao longo do conto, Próspero fica pensando nas suas atitudes, principalmente nas atitudes de escravizar Ariel, escravizar esse gênio, depois não permitir que Miranda seja feliz com um cara que realmente está a fim de a torná-la feliz. E a epifania, mas talvez a derradeira, foi quando ele nota o plano para o destruir por Caliban. E então tudo isso o faz pensar que talvez tudo isso tenha sido sua culpa. Se os seus jogos de poder lá em Milão não tivessem enraivecido seu irmão e outros duques, talvez ele estaria em uma vida sossegada lá nas suas terras, com a sua filha, e não estaria envolvido em todos esses altrozes, né? Quais arruinaram a vida de sua filha e quase o matou. Por isso, nas suas últimas ações, ele deixa os pombinhos se unirem, ainda salva o pai de Fernando, né? Trazendo assim até a sua conjuntura e fala, ó, meus filhos aí estão meio que se apaixonados, né? Eu tava tentando matar vocês, foi mal aí, tava doidão. Mas vamos fazer isso tudo dar certo. Na verdade, quando o Próspero ele dá a chance para o amor, ele dá a chance para o perdão, ele também nota que a vingança dele meio que tá ainda acontecendo, pois a Ariel a sua filha Miranda se casa-se com o príncipe de Nápoles. Ou seja,
a linhagem de Próspero ainda se tornará a realeza. Ou seja, vai, né, dar uma cutucada em seu irmão, né, estavam todos nesses jogos de poder, e ele vai ter uma vingança. Talvez não diretamente, né? Talvez a gente pode até usar alguma metáfora, tipo, no final o bem vence. No final os pecadores terão a sua sentença, né? No final, né? Tem todas essas mensagens que o William Shakespeare traz pra gente nesse conto, né? Que é sempre tão batida e repetida até hoje, né? E aqui a gente vê que o William Shakespeare já estava inventando, né? Esse tipo de parábola linda. Que o bem às vezes vence, mas não da maneira que a gente espera. Então o conto tem esse final feliz, né? De Próspero mudando, né? Deixando as vis complexidades do mundo civilizado e se entregando a valores mais clássicos, como o perdão, como o amor, né? E ainda assim ele conseguiria o que ele quer tanto, né? Então a mensagem talvez que aqui a gente pode tirar é que talvez a velhice, as dores de uma vida te trazem essa sabedoria. A sabedoria, talvez, do perdão. A sabedoria de enxergar o que realmente é importante. Isso, lembra que eu comecei todo esse podcast dizendo tem aquelas referências em outras obras. Por exemplo, isso rebate muito em tudo que eu vi, né? Por exemplo, o último conto de Sandman se trata justamente disso, né? Do personagem principal também, né? Não, achava que ele era incapaz de mudar, mas o conto de Shakespeare o ensina que talvez, com o tempo, com a perseverança, você consegue enxergar outras qualidades, você obtém outras visões e consegue evoluir acima dos seus anseios, acima da sua raiva, acima da sua vingança doentia que o consome, toda em volta, né, de espíritos do ar, ninfas da natureza, irmã da deusa Juno, babá, né, tudo isso escondido nesse romance fantástico de William Shakespeare. Assim, não foi muito legal assim de ler, a escrita ainda... Acho que alguém pode até me ajudar, né? Como é que esse poema ele foi realmente escrito no original? Eu peguei uma tradução que talvez não seja a mais fiel. Também fui atrás de alguns filmes. A mais celebrada é do começo dos anos 90 e eu achei uma coisa atroz, porque ela é muito poética. Parece um filme movido pelo Roman Jodorowsky, que tudo é subjetivo e tudo é ilusório e tudo tem que cair no mundo dos sonhos. A crítica amou essa parada, eu meio que odiei. Eu preferi a última versão, que é com a Helen Mirren fazendo o Próspero, né? No caso, Próspera. Eu achei bem legal, né? Ele tem muito a ver com o que eu entendi da minha leitura. Então parece que esse último filme da Helen Mirren casou muito mais comigo. É também com aquela menininha que fez o Rogue One, né? Ela faz a Miranda, entre outros atores aí que a gente sempre conhece no mundo de Hollywood. Então, pra mim, fica ainda a indicação desse último filme, que eu acho que é 2010, 2011, alguma coisa assim. Bem legalzinho. Se você tiver afim, aparentemente os críticos e os estudiosos de Shakespeare adoram essa versão dos anos 90, né? Por exemplo, tem lá na apresentação do Próspero um bebê balançando num balanço e mijando ao longo, aquele balanço no balanço. Deve fazer alguma ligação com Shakespeare que eu sou muito burro pra entender. Mas enfim, se você tá afim de ver essas paradas de arte verdadeira, vai ver esse filme de 91. Se não, fica comigo aqui nessas paradas mais objetivas, por assim dizer. Mas de lição, né? Eu achei que valeu pelo menos a leitura, pelo menos uma vez. Me sinto um pouco atrasado. Acho que eu devia ter lido isso quando eu tinha 16 anos mesmo. Ia me facilitar muito mais o entendimento das outras obras que eu realmente gosto. Por exemplo, Sandman, o próprio Liga da Extraordinária, os filmes que eu vim assistir depois, né? Acho que até o final do filme Shakespeare Apaixonado, acho que fica mais entendível quando você lê a porra da Tempestade, né? Se você não lembra, vai lá assistir, filme bacaninha. Mas ao mesmo tempo me faz questionar, assim, o quanto que eu não conheço do universo, né? Eu sou um aficionado por fantasia, né? E parece que todo mundo que escreveu uma boa fantasia tem que ler isso aí primeiro, tem que ler essas paradas que vêm anteriores. Por mais que não seja citada ainda, sei lá, a Ilíada, a Odisseia, na Liga da Extraordinária, me fez pensar em talvez buscar esses outros materiais anteriores a Shakespeare, né? Onde Shakespeare se calcou, né? Eu li o Anel de Nibelungo e achei, né, aquela chatice e tal. Talvez eu poderia começar a cavocar um pouco mais, talvez eu entenda mais dessas coisas que eu ainda não consigo obter total satisfação.
me fez pensar. Não sei se isso vai rolar, mas ainda me deixa reflexivo. Então, por favor, aos críticos literários que estiverem ouvindo, me dê uma ajuda aí, se eu estou me perdendo mesmo, se eu preciso, talvez, ler outras coisas para me situar nesse mundo literário, e se não, por favor, compartilhe e comente. Eu vou deixar alguns links aqui de compra para ajudar o canal, por favor, dá uma checada, se não, dá uma curtida, compartilha ou vem me xingar nos comentários e fala para eu voltar pro gibi que era melhor. A gente se vê numa próxima e falou! Sweet sparks the burden bear. Hark, hark, the watchdogs bark. Hark, hark, the watchdogs bark. Esta música de onde vem? Da terra? Do céu? É dirigida certamente a algum deus desta bela ilha. Acompanhei até aqui. Melhor dizendo, fui arrastado. Mas já parou.